Finalmente, o filme do Castelo Infinito já está no Brasil e foi Absolute Cinema. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui para mais um vídeo e dessa vez para comentar sobre o tão aguardado filme de Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, A Casa Sairai, e que é o primeiro filme da trilogia do Castelo Infinito e que simplesmente foi Absolute Cinema. Como eu disse antes, esse filme foi incrível, simplesmente superou todas as expectativas e olha que várias pessoas, inclusive eu, colocaram expectativas lá no alto e eles conseguiram superar todas elas. E bom, tem bastante coisa para comentar sobre esse filme. As lutas, a animação, a direção, a trilha sonora, também a parte da classificação indicativa, que eu já vou entrar em mais detalhes nesse vídeo já, que é o vídeo sem spoilers. Eu já vou adiantando aqui, esse é o vídeo sem spoilers. Mais à frente, provavelmente amanhã, eu vou soltar o vídeo com spoilers. Mas esse vídeo aqui que você está vendo é o vídeo sem spoilers, e que eu vou dar minhas impressões sobre tudo isso que eu falei antes, e um pouco mais também. Vou entrar em mais detalhes, mas sem dar spoiler do que aconteceu no filme. Tem alguns pontos bem interessantes que eu vou tocar e que você vai perceber durante o filme, quando você for assistir o filme pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, e que provavelmente é o caso de várias pessoas, porque esse filme foi simplesmente incrível e muito provável que eu vá assistir mais uma vez, dessa vez dublado. A primeira vez eu assisti legendado, então a próxima vez provavelmente eu vou assistir dublado. Então sem mais enrolas, vamos começar a falar sobre esse filme, mas sem spoilers. Mas antes de começarmos, já vou pedir seu like para apoiar o canal e a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, principalmente sobre o Castelo Infinito, e que eu vou trazer mais vídeos aqui no canal. E também não se esqueça de compartilhar o vídeo com a galera e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Então bora começar. E bom, uma das coisas que já sabemos sobre esse filme é que ele não começaria já em luta, ele começaria com uma introdução que levaria até os eventos do Castelo Infinito, e que são eventos que eles colocaram e que leva até o final da última temporada, antes do Castelo Infinito, fazendo conexão com a questão, explicando do porquê essa luta final, que levou até essa luta final, e que logicamente depois disso teríamos a transição aí mostrando todos os personagens, todos os Hashiras, e fazendo o reconhecimento do local, desse local bem estranho, porque é o Castelo Infinito. Já no final da última temporada, vimos como esse local é bem estranho, porque ele não para de se mexer. E bom, nesse filme, já no começo de filme, vemos como a animação tá bem diferente e bem superior, porque o Castelo Infinito tá simplesmente animal. Ele tem uma animação excelente aí, misturada de 2D com 3D, e que realmente chama atenção, faz você ficar impressionado já antes dos confrontos. A animação ela já dá uma baita elevada antes mesmo de iniciarmos os confrontos principais, e que é uma coisa que realmente chama atenção, e você vê já o capricho nessa parte, nesse começo de filme, e que é uma coisa que foi um up em comparação ao final da última temporada, em que tivemos a apresentação do Castelo Infinito naquela parte. E bom, como eu disse antes, o quesito da animação já chama atenção antes dos confrontos principais, porque enquanto vai mostrando o Castelo Infinito, o pessoal ali, os Hashiras, passando pelo Castelo Infinito, já vai mostrando vários Exterminadores lutando no Castelo Infinito, e tem uma transição muito legal, e mostrando todos eles lutando e dando um belo giro aí no castelo, e que ficou realmente muito bom. Como eu disse antes, o 2D e o 3D funcionaram muito bem nessa parte. Eu não vou falar que o 3D é imperceptível, não, ele é perceptível, mas ele é muito bem usado, muito bem colocado nesse filme. Ele não está aí para divergir no filme, ele está aí para somar no filme, e que é uma coisa que foi muito boa, principalmente como eu disse antes, nesses confrontos pequenos que temos ao longo do anime, não os principais, mas os que são apresentados enquanto somos apresentados ao Castelo Infinito. E bom, uma coisa que eu gosto pra caramba é o giro de câmera, e esse giro de câmera que temos no Castelo Infinito e também nos confrontos que vão passando, que a câmera vai passando e vai mostrando, e é uma coisa que realmente me pega. Eu gosto desse giro de câmera porque dá uma diferenciada, principalmente nos animes que tem movimento. Então, como eu disse antes, mesmo antes dos confrontos principais, a animação já dá uma bela elevada. E bom, quando iniciamos os confrontos principais, aí você já sabe, o negócio vai lá pro alto e supera as suas expectativas ali como você não imaginava, porque você já vai com a alta expectativa, só que você chega lá na parte principal, nas partes principais, e você fica de boca aberta, porque você simplesmente não esperava que eles conseguissem superar as suas expectativas, que já estavam altas, e você simplesmente pira nos confrontos principais, que já são travados aí, já são colocados antes do filme, já nos posters. Tem a Shinobu com o Domo, o Zenitsu com o Kaigaku, o Tanjiro Tomioka com a casa, e que são simplesmente batalhas incríveis, e que cada batalha teve a sua forma de chamar a atenção. A animação simplesmente foi incrível nas 3 batalhas, mas teve certas partes aí em cada luta que chamaram a atenção, e que não é a parte do desfecho, não é a parte do desfecho que chama a atenção, ela realmente chama a atenção, mas eu tô falando da parte do confronto, durante os 3 confrontos, e que nessa parte você já vê que a animação tá bem diferenciada em relação ao anime. A animação do anime já é boa, só que no filme você vê que a coisa é diferente, a coisa é bem melhor, e o nível de detalhes, o nível de cuidado na animação tá bem superior. E bom, nesses confrontos, como eu disse antes, a animação vai lá pro alto, e que já começamos a luta da Shinobu com o Doma, que é uma luta que tem muita velocidade, e que implica em vários golpes bem rápidos aí, e uma coreografia com esses dois personagens, principalmente com a Shinobu. E bom, o giro de câmera, como eu disse antes, é uma coisa que me pega, e é uma coisa que tem nesse confronto e é muito bem usado. E essa velocidade no confronto somado com a situação é uma coisa que causa um certo sentimento aí no filme, um certo sentimento que você vai entender quando você assistir, e que eles colocam muito bem isso.
E é claro que não poderia faltar golpes impactantes, e que temos principalmente na luta do Zenitsu com o Kaigaku, que foi um grande destaque. Eu diria que talvez essa luta esteja concorrendo com uma das melhores finalizações de luta, do jeito que ela foi finalizada. Durante a luta deles, a animação tava muito boa, o visual tava muito bom dos golpes, e que os golpes estavam simplesmente animais, muito impactantes. E bom, o Zenitsu com certeza chamou a atenção, porque já no trailer você já via essa cara séria, então você esperava algo diferente do personagem já nesse arco, e realmente ele surpreendeu, e eu poderia dizer que ele tem uma das melhores cenas do filme. E bom, uma outra luta que com certeza o pessoal tava esperando é a luta do Tanjiro Tomioka contra o Akaza, e é uma luta que tem um certo peso por conta do Mugen Train, lá da luta do Akaza contra o Rengoku, e é uma coisa que o pessoal está esperando desde esse arco, desde o Mugen Train, por conta do desfecho daquele arco. E bom, é um confronto que o pessoal tava esperando, porque é um confronto que meio que foi definido já lá atrás. E bom, com certeza quem chamou atenção nesse confronto não foi nem o Akaza e nem o Tanjiro. Eles chamaram atenção, mas quem chamou mais atenção nesse confronto, e foi o God aí, em boa parte, foi o Tomioka ralando aí e lutando contra a Akaza. E foi uma das melhores partes e bem mais animadas do confronto. Inicialmente você vê o Tomioka lutando contra a Akaza, e você via que a parte dele era mais bem animada em relação ao do Tanjiro, até porque na maior parte do início do confronto era o Tomioka e ele, mas não demorou muito para essa parte dar uma equilibrada e o Tanjiro se igualar ao Tomioka. Nessa parte dessa luta está sendo bem animada, e que ele também no final acabou tendo bastante cena que chamou a atenção contra a Akaza. E bom, o Akaza com certeza dá pra ver que ele é o cara do filme, ele é o que tem maior foco no filme. A luta dele contra o Tanjiro Tomioka é o que pega a maior parte do tempo do filme. É um 2 contra 1, mas é um 2 contra 1 bem difícil, porque o Akaza é muito forte. E bom, uma coisa que foi muito bem feita aí nesse filme, e que foi colocado nesses 3 confrontos, é o do porquê cada confronto, do porquê cada confronto está sendo realizado, e que eles já estabelecem desde o início que esses confrontos já eram os esperados, porque como sempre temos o clássico flashback, e que o flashback normalmente é para dar um contexto a um certo personagem ou para o confronto em questão, porque normalmente temos o flashback antes do confronto ou após o confronto, depois do personagem ter ganhado ou perdido a batalha, e que normalmente temos a explicação, a história dele, ou do porquê ele ter feito isso ou ter chegado a se tornar essa pessoa, esse Hashira, ou também esse demônio, esse Oni superior ou inferior. Então, assim, normalmente o flashback é usado para isso. E nesses confrontos tivemos o flashback para fomentar ainda mais esses 3 confrontos, explicar do porquê esses 3 confrontos foram definidos. E que assim, a parte do Tanjiro, como eu disse antes, já sabíamos por conta do Mugen Train, mas aí a parte da Shinobu com Doma e os Zenitsu com Kaigaku tiveram mais detalhes no filme para fomentar ainda mais a batalha e também o confronto, dar o peso ainda mais para esse confronto, e porque cada exterminador quer lutar contra esse Oni superior. E você sente o peso da batalha, cada cena, cada momento que passa da batalha, você sente o peso de cada golpe. E bom, com certeza os desfechos dos 3 confrontos chamaram atenção, seja na parte da animação ou na parte da direção, porque a direção, ela consegue trabalhar muito bem na parte de ação e também na parte dramática, na parte mais lentinha ali, logo após o desfecho do confronto, e ela consegue trabalhar muito bem isso e passar a sensação que eles querem passar após o confronto, após cada definição de confronto. E bom, se tivermos flashback para cada confronto, para cada Hashira, com certeza tivemos flashback também para cada Oni superior, a explicação de seus passados antes de se tornarem demônios. E bom, alguns ali, tipo um só, eu coloco um só que tem uma história ali que você pode dar uma emocionada. Agora os outros 2, principalmente esse aí que eu posso mostrar na tela, eu não vou falar o que aconteceu, mas esse aqui, nem a história dele vai te tocar, na verdade, você vai se assustar. Então assim, nesse filme você pode acabar se emocionando com a história de um dos 3, mas agora os outros 2 esquece, você não vai gostar de nenhum dos 2, e principalmente desse daí. E bom, a história, ela é pra pegar você de jeito mesmo, que é uma coisa recorrente de Demon dar uma história de fundo para um personagem, para um Oni superior, e do porquê ele acabou se tornando um demônio. Só que tem alguns aí que já passam um sentimento ruim desde o início, e que é uma coisa que eles querem mostrar que esse personagem, como ele já era antes, explicando por que ele é assim e também do porquê ele te incomoda durante o filme. Então assim, o flashback é muito bem-vindo para dar contexto ao personagem, às batalhas, como eu disse antes, mas tem uma parte que acabou incomodando no filme, e que é durante um flashback, e que não é o flashback em si, é a duração dele, e que acabou meio que quebrando o clima da batalha, porque temos a transição de uma batalha ali frenética ali que tá rolando durante o filme, e que depois vamos para o flashback. Só que o flashback em si, ele poderia ter sido encurtado, porque esse flashback, esse único flashback, ele foi bem longuinho em comparação aos demais. Os demais foram bem distribuídos e tiveram um bom tempo de duração, só que teve um flashback que durou mais que o necessário, e que acabou quebrando a batalha, e que logo depois de um tempo você voltava para ela.
Então, assim, é um flashback em si que pode acabar incomodando você, não por conta do flashback, do que se passa nele, mas por conta do tempo de duração, em que você pode acabar achando também que ele poderia ter sido encurtado ou acelerado um pouquinho, porque ele foi num ritmo mais lento. E assim, essa troca de ritmo aí muito frenético e depois para um ritmo mais calmo é uma coisa que é muito utilizada principalmente no mangá. Só que quando o mangá vai para o audiovisual, a coisa tem que ser diferente, não dá pra ser a mesma coisa. No mangá funciona essa parte, porque você vai lendo, você vai passando a página e logo em seguida você volta para a batalha, só que no anime você passar ele durante vários minutos assim, e só depois de um tempo você voltar para a batalha, ele dá uma quebra de ritmo. E é essa parte negativa que você pode acabar sentindo no filme. Ele não estraga a experiência, não, de forma alguma. O filme é incrível, só que você fica com aquela sensação de que aquele flashback poderia ter sido encurtado um pouco. Eu acho que essa é a única parte que não deixa eu dar a nota perfeita para o filme. Mas mesmo assim, o filme continua simplesmente incrível. A experiência foi surreal de ver as batalhas, de ver o filme inteiro. Porque não foi só os 3 confrontos, não. Foi a experiência inteira, o filme inteiro que foi entregue para o fã de anime. E que com certeza quem viu se surpreendeu do começo ao fim. E que assim, eu continuo sem entender do porquê aquela classificação 18+, porque não tem sentido. Eu vi o filme, não tem nada demais. Quando eu vi a classificação 18+, eu pensei, eles fizeram uma alteração pra ficar 18+, porque não é possível. O que eu vi no mangá não é suficiente, é um 16. Podia colocar um 16 e tranquilo. Agora 18+ foi exagerado, foi muito sem sentido. O anime não é leve, mas não é pra 18+, nunca vai ser 18+ o Demon Slayer. E que assim, esse filme, eu creio que a cena mais pesada não, eu vou falar menos leve, porque eu não vejo uma cena muito pesada aí, e que causa um 18+, e que é durante um flashback. Eu diria que na flashback de um Oni superior, porque eu não vejo mais nenhuma cena aí que possa ser usada para falar que é 18, não. Eu não vejo outra cena, eu acho que é numa cena de flashback que foi usada, que o pessoal lá considerou que é 18+. Só que nessa cena que eu acho que eles usaram para colocar 18+, é considerado 18+. Eu creio que um 16 tá de bom tamanho, porque eles não colocaram do jeito que deixava mais pesada a cena, não. E não foi só eu, várias pessoas que saíram da sala do cinema não entenderam 18+, e que vão continuar sem entender, porque aparentemente eles vão permanecer com 18+. Já teve a revisão lá, a Sony pediu a revisão lá antes de estrear o filme aqui no Brasil, só que continuou com 18+, e que infelizmente estragou a experiência de alguns fãs de Demon Slayer e que não puderam ver o filme, que acabaram comprando e não puderam ver ele. E bom, com certeza após os confrontos, temos uma parte que finaliza o filme e que chama atenção por conta da animação, como eu disse antes, e também da direção, porque temos uma transição muito animal do Castelo Infinito e que dá um belo fechamento aí, mostrando os personagens principais, os Ashiras, foco em todo o Esquadrão de Exterminadores e o que cada um está fazendo, enquanto somos apresentados aos personagens que terão foco no segundo filme do Castelo Infinito, e que promete ser melhor ainda. Não temos data do segundo filme, mas podemos ter uma atualização na Jump Festa, que é em dezembro deste ano, e que com certeza devemos ter uma notícia sobre a trilogia do filme, sobre o segundo filme e talvez quando ele possa ser lançado, e que é muito provável que isso aconteça. Então assim galera, a animação foi simplesmente impecável, ela superou as expectativas durante boa parte do filme, na verdade, na maior parte do filme, e que assim, como eu disse antes, você já chegava com uma expectativa muito alta, mas ela foi superada durante o filme todo. E bom, uma outra coisa que o pessoal não comenta muito, como está muito mais sobre a animação do que isso, é a direção, e que ela foi muito boa durante boa parte do filme. Ela soube trabalhar em certos pontos ali junto com a animação e que deram uma elevada na cena, seja uma cena frenética de ação, uma cena calma ou até uma cena dramática, e que ela soube trabalhar muito bem junto com uma trilha sonora que é impecável. As trilhas sonoras de Demon Slayer foram muito bem colocadas, principalmente nos 3 confrontos principais, e que cada confronto teve a sua trilha sonora e que acabou somando na luta. Então assim galera, não foi só animação, foi animação, direção, trilha sonora, foi a soma de muitas coisas que levaram a esse produto final, e que acabou surpreendendo várias pessoas durante o filme. E bom, com certeza, as suas expectativas para os próximos filmes tá lá no alto, você já espera uma coisa superior a esse filme, e que já foi incrível. Se eles entregarem algo nesse nível já está bom, só que você sabe que eles vão trabalhar mais ainda, que a Photon vai entregar algo superior a esse primeiro filme, e que com certeza cria expectativas para o próximo filme, principalmente para quem conhece o material original, e que eu finalizo dando a nota 9.5 para esse filme. Eu não dou a nota perfeita por conta do flashback, de um dos flashbacks que dão uma quebra na luta, e que como eu disse antes, ele dá uma quebra no confronto, e você sente ele, só que não estraga a experiência do filme. Então por isso ele continua com uma nota muito alta, 9.5, você pode colocar entre 9 e 9.5, é uma nota muito alta ainda, e que com certeza esse filme merece. Então é isso galera, agora eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram o filme do Castelo Infinito, e o que acharam também, comenta aqui abaixo, mas sem spoilers, porque esse vídeo aqui é sem spoilers, e eu não quero estragar a experiência dos demais fãs que não assistiram o filme, que não conhecem o material original, e que não assistiram o filme. Então comente aqui sem
spoilers, e no vídeo com spoilers já podemos colocar os spoilers lá. Não falar o filme todo, citar, colocar a história toda, mas citar alguns pontos ali para podermos discutir, mas só no vídeo com spoilers, que eu devo soltar já amanhã ou na segunda-feira. Então aguarde até lá para soltar aquilo que está preso aqui dentro. E se você curtiu esse vídeo e o filme do Castelo Infinito, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, ficando por aqui e falou!